Fala galera, super concurso, beleza? Professor Cristiano aqui na área novamente. Vamos na biologia, segundo exame de qualificação 2019. Vamos discutir algumas questões relacionadas com a nossa disciplina, biologia. Tá? Então, vou estar colocando aqui para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, galera, entrem em contato comigo para que nós venhamos a tirar essas dúvidas. Eu não sei como vocês estão levando essas aulas aí em relação a dúvidas. Então, eu estou aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Tá? Então, segundo exame de qualificação da UERJ, tá? Eu vou tentar estar aumentando a tela aqui para vocês. Ó, segundo exame de qualificação 2019 UERJ. Tá? Vamos às questões. 4 ou 5 questõezinhas, não me recordo bem. Tá? Bom, galera, a primeira questão é a questão número 6. E eu, como avaliador das questões, avaliador, claro que eu escolhi as questões de 2019 para estar fazendo com vocês. Dentre as questões que eu vi do primeiro e do segundo exame de qualificação, eu achei uma das mais chatas, uma das mais complicadas, tratando sobre evolução. Tá? Então, diz assim, ó, no processo de evolução biológica, ao longo das gerações, ocorrem alterações nas moléculas que contêm carbono. A imagem abaixo ilustra duas espécies de peixes separadas pelo Istmo do Panamá. Ambas surgiram a partir de uma única população existente no local antes da elevação geológica da América Central. Galera, primeira coisa importante. Ele fala para vocês que existem duas espécies de peixes e essas espécies de peixes elas são separadas por uma região geográfica chamada de Istmo do Panamá. Então, de um lado do Istmo do Panamá existe uma determinada espécie de peixes e do outro lado existe uma outra espécie de peixe. Tranquilo? Beleza? Então, diz lá, no processo de evolução biológica, ao longo das gerações, ocorrem alterações nas moléculas que contêm carbono. Na imagem abaixo ilustra duas espécies de peixes separadas pelo Istmo do Panamá. Ambas surgiram a partir de uma única população. Então, ele ainda te afirma isso. Ele afirma que existe o Istmo do Panamá e que esse Istmo do Panamá é uma estrutura geográfica que vai separar, vai isolar as duas espécies de peixes, ou seja, essas duas espécies elas não vão mais poder acasalar entre si. Por quê? Porque existe ali uma variação geográfica que vai impedir esse acasalamento. E ele diz mais, ele diz que esses peixes surgiram a partir de uma única população. Tá beleza? O processo evolutivo que deu origem a essas duas espécies é denominado de. O que você precisa saber nessa questão? Você precisa saber o significado das palavras. É isso que você precisa saber. E quando a gente aborda evolução, a gente acaba falando um pouquinho sobre essas palavras. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos primeiramente à letra D de dado. Tá escrito morfogênese. A morfogênese, galera, nada mais, nada menos, que está relacionada com um processo de desenvolvimento do ovo ou zigoto. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz o seu processo de reprodução, o seu pai doa o espermatozoide e a sua mãe doa o óvulo, quando ocorre o encontro desses dois, vai rolar a formação do ovo ou zigoto, que é a primeira célula formada posteriormente ao processo de fecundação. Quando esse ovo ou zigoto ele se forma, ele vai ocorrer o processo de embriogênese, ou seja, o processo de desenvolvimento do embrião, o processo de desenvolvimento de uma nova vida. Tá? Essas diferenciações que ocorrem durante o processo de embriogênese, desenvolvimento e crescimento, por exemplo, da coluna vertebral, desenvolvimento dos membros, desenvolvimento da cabeça, e isso está relacionado diretamente com a morfogênese. Então, a morfogênese é o processo de desenvolvimento do embrião, como essas células estão agrupadas, como elas se desenvolvem, é exatamente isso que ele está querendo falar para você. Então, quando ele fala de evolução, ele não aborda a morfogênese. Morfogênese é uma palavra que é abordada quando você estuda embriogênese, que é o processo de desenvolvimento do ovo ou zigoto até chegar numa espécie formada, num ser vivo formado, como, por exemplo, os seres humanos e os demais mamíferos, peixes, aves e por aí vai. Tranquilo? Então, eu não estou falando diretamente de evolução nesse sentido, mas estou falando mais de um aspecto relacionado com a embriogênese. Tranquilo. Quando a gente fala de ortogênese,
Ortogênese já está relacionado com um processo de evolução. Só que a ortogênese está relacionada com as variações de características que as espécies podem adquirir ao longo do caminho. Então a gente sabe que as espécies elas evoluem, a gente sabe que as espécies elas ganham novas características conforme o tempo vai passando. A essas novas características que são enquadradas, que são encontradas dentro das espécies ao longo do tempo, nós estudamos no processo chamado de ortogênese. Então, a ortogênese ela está relacionada com as variações de características que são acrescentadas aos seres vivos ao longo do percurso do tempo, no estudo da evolução. Então, isso é a ortogênese. Então, eu já garanto para você o seguinte, ele está querendo falar para você aí a respeito de evolução, e mais ainda na questão, ele quer falar a respeito do chamado isolamento geográfico. Por quê? Porque ele diz exatamente isso. Ele diz que existe o Istmo do Panamá. O Istmo do Panamá é uma estrutura geográfica que separa duas espécies de peixes diferentes entre si. Só que essas espécies surgiram a partir de uma única população. Então, uma única população fez com que houvesse a formação dessas duas espécies de peixe. Então, não tem uma relação direta com a questão da ortogênese ou da morfogênese. Então, eu fico entre duas questões, ou anagênese ou cladogênese. E é isso que eu queria abordar com você agora. Olha só, galera, eu coloquei um quadrinho aqui para a gente tentar diferenciar o que é a tal da anagênese e o que é a tal da cladogênese. Então, tem um desenho aqui, então coloca-se assim, ó. A anagênese é a evolução contínua, gera uma espécie nova. E a cladogênese é a especiação de uma espécie ancestral em dois descendentes. Galera, olha só. A anagênese é uma evolução contínua que gera uma espécie nova. Então, por exemplo, essa aqui da esquerda é uma anagênese. Se vocês perceberem bem, ambos são processos evolutivos, tá? Tanto a anagênese como a cladogênese. Só que a anagênese é quando uma determinada população ganha novas características, ganha novas inserções evolutivas, e a partir desses ganhos evolutivos que ela tem ao longo do caminho, ela se transforma em uma outra espécie. Ou seja, ela deixa de ser aquela espécie que ela era e passa a ser uma espécie completamente diferente daquilo que ela era antes. Ou seja, ela ganha características novas, ela ganha inserções evolutivas novas e ela passa a ser uma outra espécie. É um aspecto linear, ou seja, eu tenho uma espécie e essa espécie, pela ação da seleção natural, pela ação do meio ambiente, ela vai ganhando novas características, novas inserções e se transforma em uma outra espécie, tá? Então, isso é a anagênese, tranquilo? Agora, quando eu falo de cladogênese, aí eu coloco o nome ancestralidade. Então, na cladogênese, eu tenho um ancestral comum, e esse ancestral comum, ele dá origem a duas ou mais espécies, ok? Então, um ancestral comum eu tenho, e esse ancestral comum vai dando origem a duas ou mais espécies. Então, por exemplo, quando eu falo do processo de evolução dos seres vertebrados, os seres que apresentam a coluna vertebral. Primeiro surgiu os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. 5 foram as espécies originárias. Porém, você tem que perceber uma coisa. Esses 5 foram originados a partir de uma ancestralidade comum. Então, um ancestral comum foi ganhando características evolutivas novas ao longo do caminho e esse ancestral foi se diferenciando, foi formando um quadro chamado de cladograma, ou seja, características novas foram surgindo e foram dando origem a novas espécies de seres vivos. Então, reparem bem, a anagênese é quando uma determinada população ou uma determinada espécie, ela ganha características novas e, a princípio, ela vai deixar de existir para dar origem a uma nova espécie, uma nova especiação que a gente diz. Agora, na cladogênese, não.
A cladogênese é quando eu tenho um ancestral comum e a partir desse ancestral comum surgem novas espécies de seres vivos, ou seja, algumas características evolutivas aparecem e vão aparecendo novos seres vivos. Isso é a cladogênese. Olha a sua questão. Ele diz que existe ali um isolamento geográfico e esse isolamento geográfico permitiu a formação de duas espécies. Tá com maior cara que alguma coisa, né? É a cladogênese. Então, uma determinada população, como diz a questão, ela deu origem a duas populações de espécies diferentes. Quando eu gero uma população, um determinado ancestral comum, gerando duas espécies diferentes, eu tenho a formação espalhada, a formação de um quadro, de um cladograma. Então, isso é a cladogênese, não é a anagênese. A anagênese é um para um, quando um forma, gera mais um, uma espécie nova. Agora, a cladogênese não, quando eu formo várias espécies ali ao longo do caminho. Então, a minha resposta aí seria a letra C de casa, cladogênese. Tranquilo? Beleza, senhores? Tranquilão? Galera, olha só, uma coisa para acrescentar para vocês. A cladogênese, ela está associada principalmente com a questão do isolamento geográfico. Então, quando, por exemplo, você tem uma determinada população, vamos dizer que apareça ali um rio entre essa população, fazendo com que haja uma divisão na população. As populações passem a não mais se tocar, não mais se reproduzir, há um isolamento geográfico. Esse rio separa aquela população que era única, ele vai separar em dois grupos. Esses dois grupos, muitas das vezes, de não poderem mais se relacionar entre si pela presença do isolamento geográfico, muitas das vezes eles podem ganhar características novas. Então, o grupo que está do lado de cá pode ganhar características que esse grupo do lado de cá não tem. Até mesmo ganham características tão novas que muitas das vezes eles podem sofrer um processo de especiação, ou seja, eles podem se tornar espécies diferentes devido ao isolamento geográfico. Então, quando a gente fala de isolamento geográfico, quando a gente fala de isolamento reprodutivo, ou seja, os seres vivos se separam tanto que não são mais capazes de se reproduzir entre si, nós falamos principalmente de cladogênese. Perfeito? Beleza? Espero que vocês tenham entendido, galera. Resposta letra C de casa. Diz assim, galera, as demais questões são mais simples. Ele coloca assim para vocês, ó, questão número 35. Na produção industrial dos comercialmente chamados leites sem lactose, o leite integral é aquecido a altas temperaturas. Após o resfriamento, adiciona-se ao leite a enzima lactase. Com esse processo, o produto gera menos desconforto aos intolerantes à lactose, que é carboidrato presente no leite integral. Então, ele diz o seguinte, que a lactose é um carboidrato, é um açúcar do leite, a lactose. Tá? É um chamado disacarídeo ou oligosacarídeo. Tá? É um grupo de carboidratos que está presente no leite. Tranquilo. Ele diz também que o leite é aquecido a altas temperaturas e após o resfriamento desse leite, adiciona-se uma enzima lactase. Ah, Cristiano, para que coloca a enzima lactase? Para quem não conhece, a enzima lactase, as enzimas, de maneira geral, são tipos de proteínas. Qual é a função de uma enzima? Fazer a quebra de uma determinada substância. E no caso do problema que ele te apresenta, a enzima lactase vai fazer a quebra da lactose, vai dissolver a lactose. Porque quando eu quebro a lactose, eu facilito a ingestão, por exemplo, dos intolerantes à lactose. Ou seja, a lactase vai quebrar a lactose, vai diminuir a lactose de tamanho, então vai ficar mais fácil, por exemplo, o cara que tem intolerância à lactose ingerir aquele determinado leite. Tranquilo? Beleza, só para a gente entender. Na fabricação do produto descrita no texto, aguardar o resfriamento do leite tem a finalidade de evitar o seguinte processo em relação à lactase. Então, ele diz o seguinte, no problema diz que o leite é aquecido e depois ele é resfriado para que haja inserção da lactase. Ele te pergunta o seguinte,
Aguardar o resfriamento do leite tem a finalidade de evitar o seguinte processo em relação à lactase, ou seja, por que ele espera resfriar o leite para colocar a lactase e ele não aquece, ou ele não aquece logo o leite e coloca logo a lactase? Não sei se vocês conseguiram entender, mas ele quer saber o seguinte, por que o cara não aquece o leite e coloca logo a lactase? Ele poderia fazer isso. Por que ele não faz isso? Por que ele aquece o leite, espera resfriar para depois colocar a lactase? Por que ele não esquenta o leite, ferve e coloca logo a lactase? Então a gente pergunta isso. Ele quer que você evite o seguinte processo. O processo de resfriamento evita qual processo? Eu já falo para vocês o seguinte, é o processo de desnaturação. Galera, olha só. A desnaturação é um processo que ocorre principalmente nas proteínas e nas enzimas. E esse processo ocorre pela elevação da temperatura e pela variação do pH, principalmente. Então, são dois os artifícios que fazem com que haja o processo de desnaturação. Variação da temperatura e variação do pH. Tranquilo? Então, você não pode aquecer o leite e colocar logo de cara a lactase. Por quê? Porque se você colocar a enzima lactase em um ambiente com alta temperatura, a lactase vai sofrer um processo de desnaturação. Ou seja, quando acontece um processo de desnaturação, a enzima perde a sua forma e muitas das vezes perde também a sua função específica. Então, se você colocar a lactase em um ambiente quente, do leite quente, você vai desnaturar e você vai impedir que a lactase faça a função que ela precisa fazer, que é fazer a quebra da lactose. Então, no caso aí, o processo de você esperar resfriar o leite para adicionar a enzima lactase, ele quer impedir o processo de desnaturação da lactase. Porque se você coloca a enzima lactase juntamente com o leite quente, você desnatura a lactase e ela perde a sua função. Ok, senhores? Então, a minha resposta aí seria letra C de casas, C de chapéu. Perfeito? Beleza. Bom, senhores, questão 37, essas questões do exame de qualificação, segundo exame de qualificação da UERJ, bem tranquilas, tá? Nada de surpreendente. Então, diz assim na questão número 37. Determinadas sequências de DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança. Considere os esquemas a seguir de sequenciamento dos trechos de DNA separados por gel de eletroforese, de uma família formada por um casal e 4 filhos. Então, o que ele mostra ali? Ele mostra ali o exame de DNA da mãe, do pai, e mostra o exame de DNA dos filhos. Com base nos sequenciamentos, o filho biológico dessa mãe com um pai diferente do apresentado é o de número Q. Então, olha só, ele quer que você selecione uma opção que mostre que o filho seja da mãe, mas não seja do pai. Então, ele quer que você escolha uma opção que os filhos representados seja da mãe, mas não seja do pai, um pai diferente desse apresentado. Como é que você faz isso, Cristiano? É só você contar os bastãozinhos ali do exame de DNA. Então, por exemplo, o que representa esses bastãozinhos, Cristiano? Representam características. E muitas das vezes, características são compartilhadas entre pai e mãe. Tá? Então, você vai ter que contar essas características. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó, tá vendo esse filho número 1 aqui? Olha aqui, ó, esse pai apresenta essa característica, esse filho também apresenta. Esse pai apresenta essa característica, esse filho também apresenta. Então, muito provavelmente, olha aqui a característica da mãe, ó. A mãe apresenta essa característica, esse filho também apresenta. Apresenta essa característica, esse filho também apresenta. Então, esse filho com certeza é filho dessa mãe e desse pai. Tá? Olha esse filho número 2, ó. Olha esse filho número 2. Ele apresenta características compartilhadas entre a mãe. Tá vendo? 3 características aqui compartilhadas entre a mãe. Olha as características do pai, ó. Olha que interessante, ele não tem nenhuma característica do pai
as características dele não são compartilhadas entre o pai dele. Então, muito provavelmente, ele não deve ser filho desse pai. Então, ele é filho da mãe, mas ele não é filho do pai. Então, minha resposta, muito provavelmente, deve ser o filho 2. Tá? Vamos para o desencargo de consciência ver os outros. Então, olha o filho 3, ele tem uma característica compartilhada com o pai, ele tem uma característica compartilhada com o pai, ele tem uma característica compartilhada com o pai, além de ter características compartilhadas com a mãe. Então, muito provavelmente, esse filho 3 é filho da mãe quanto do pai. Tá? E esse filho número 4, ó, ele não tem características do pai, ele não tem características do pai. Opa, é uma preocupação. Porque só teria 2 respostas? Não pode. Então, vamos ver o que tem esse filho 4 aqui, ó. Ele não tem nenhuma característica compartilhada com a mãe. Então, esse filho número 4, ele provavelmente deve ser um filho que não é nem do pai, nem da mãe. É um outro filho que pegaram lá para fazer o exame de DNA. Tá? Então, como ele quer um filho biológico que seja da mãe, mas não seja do pai apresentado, a minha resposta é o filho número 2, e a resposta é a letra B de bola, B de bucéfalo. Tranquilo, senhores? Beleza? Só você contar os bastãozinhos, nada de difícil, nada de dificuldade. Bom, durante a gestação humana, observa-se, questão número 40, observa-se o aparecimento de anexos embrionários, que desempenham funções importantes para o desenvolvimento do feto. Uma dessas estruturas é o saco vitelínico, destacado na imagem. Galera, olha só, quando você escuta falar de saco vitelínico, o saco vitelínico ele apresenta uma substância nutritiva denominada de vitelo. O que é o vitelo? É uma substância gordurosa que serve para nutrir o embrião durante o seu processo de desenvolvimento. O saco vitelínico, ele não é uma estrutura comum aos mamíferos, ou melhor, eu acho que eu me expressei mal. Ele é uma estrutura que existe nos mamíferos, porém ele é uma estrutura de tamanho diminuto, de um tamanho reduzido. Por quê? Porque eu tenho outros anexos embrionários que realizam funções muito mais específicas. Por exemplo, a placenta, ela tem uma comunicação direta entre a mãe e o bebê. Então, ela leva os nutrientes para o bebê por meio da placenta. A mãe leva os nutrientes para o bebê por meio da placenta. Então, talvez não seja tão interessante o saco vitelínico aí nos mamíferos em si, mas ele existe. Ele existe nos mamíferos, mas ele não é tão utilizado porque existe o processo da placenta, a formação da placenta. Agora, o interessante é o seguinte, o saco vitelínico, ele é um anexo embrionário que ele veio num processo evolutivo. Ele já existia anteriormente nos indivíduos ovíparos e foi levado para os indivíduos mamíferos. Inclusive, nos seres vivos chamados de ovíparos, os sacos vitelínicos são abundantes, justamente porque o embrião está sendo desenvolvido ali dentro daquele ovo. Pô, não tem nenhuma placenta, não tem uma comunicação direta com o corpo da mãe que a mãe possa fazer o processo de nutrição do embrião. Então, teoricamente, aquele ovo ali já tem que nascer com um anexo embrionário específico para facilitar o processo de nutrição. E é isso que acontece. O embrião formado, ele vai ser o quê? Nutrido. Ele vai sofrer a nutrição do saco vitelínico. Então, o saco vitelínico é um anexo embrionário que aparece nos ovíparos, que é levado para os mamíferos, só que quando ele chega nos mamíferos, ele chega numa quantidade menor. O tamanho do saco vitelínico é inferior, por exemplo, quando comparado com os ovíparos. Então, a presença do saco vitelínico evidencia a descendência humana a partir dos seguintes tipos de ancestrais dos ovíparos. Os ovíparos que apresentam os sacos vitelínicos, ok? Então, amoniotéricos, os caras que são amoniotéricos são aqueles que excretam amônia. Tá? Então, os seres vivos que fazem a excreção, a eliminação de amônia, são os chamados amoniotéricos, mas não tem uma relação direta com o saco vitelínico. Os celomados são aqueles caras que apresentam celoma, ou seja, apresentam um material de preenchimento entre os folhetos embrionários. Então, não tem uma relação direta com o saco vitelínico. Aquáticos não tem uma relação direta com o saco vitelínico, tá? Quem tem são os ovíparos. Tranquilo? Letra D de dado. Uma questão de ecologia, olha aí a ecologia aparecendo aí para a gente no exame da UERJ. Em determinados casos, populações de consumidores terciários,
são menores do que as populações de consumidores primários e secundários. Então, ele está dizendo para vocês que, em alguns casos, os consumidores terciários, eles são menores do que os consumidores primários e secundários. Observe a imagem que representa a relação entre o número de cada um dos membros da mesma cadeia alimentar. Então, ele coloca ali uma cadeia alimentar em que existe um produtor, que é o trevo, um consumidor primário, que é o caramujo, um consumidor secundário, que é o tordo, e um consumidor terciário, que é o falcão. Tranquilo? A população de falcões é reduzida em comparação com a de tordos e a de caramujos em função do seguinte fator. Então, ele pergunta para você o real motivo da população de falcões ser inferior, por exemplo, à população dos tordos, que são os consumidores secundários, e dos caramujos, que são os consumidores primários. Então, você vai ter que me dizer exatamente por que isso acontece. Tranquilo? Galera, a gente viu lá nas aulas de ecologia algo chamado de fluxo energético de uma cadeia alimentar. Vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram, se vocês assistiram a aula de ecologia, tá? O fluxo energético de uma cadeia alimentar, ele funciona da seguinte forma. A máxima energia de uma cadeia alimentar é nos produtores, é no primeiro nível trófico. Então, o primeiro nível trófico tem a máxima energia de uma cadeia alimentar. Conforme eu vou passando para os níveis tróficos seguintes, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, a cada nível trófico que eu vou passando, a minha energia vai diminuindo. Então, por isso que eu digo que, por exemplo, o meu fluxo de energia em uma cadeia alimentar, ele é decrescente e unidirecional. Por quê? Porque ele vai sair sempre dos produtores em direção aos consumidores, ou seja, ele obedece uma única direção, e ele é decrescente, ou seja, ele diminui ao longo dos percursos, ao longo dos níveis tróficos. Beleza. O que eu quero dizer com isso? Que as cadeias alimentares, elas não podem ser longas. Por quê? Porque a energia que chega ao final quando elas são muito longas, a energia que vai chegar no final para os últimos consumidores é mínima, é muito pequena. Por isso que muitas das vezes eu tenho o tamanho dos indivíduos predadores, o número dos indivíduos predadores ele é inferior. Então, essa questão marca logo isso, a perda energética ao longo dos níveis tróficos. É por isso que muitas das vezes a população de falcões não é tão grande assim. Porque se eu depender somente dessa cadeia alimentar, o índice de energia que chega até o falcão é muito baixo. E isso faz com que haja um limite para o aumento, o crescimento da população. Então, a população de falcões é reduzida em comparação com a de tordos e a de caramujos em função do seguinte fator, pela perda energética ao longo dos níveis tróficos. Tranquilo? Demanda elevada de vegetais pelos herbívoros? Não. Isso aí não posso nem afirmar só olhando a cadeia alimentar. Digestão lenta da celulose pelos decompositores? Nem mostra os decompositores aí, senhores, tá? Competição interna por recursos entre os predadores? Poderia até ser, se ele colocasse para você, em vez de uma cadeia alimentar, ele colocasse uma teia alimentar, onde ele pudesse mostrar aí os possíveis predadores que competissem com o falcão. Aí sim, aí você poderia de repente até marcar essa questão, porque olhando uma teia alimentar, você teria certeza que ali apareceria possíveis predadores, tá, para o falcão. Mas olhando somente essa cadeia alimentar, não tem como você afirmar que existem outros predadores que vão competir com o falcão. Tá? Então, a minha resposta aí é somente a perda energética. Ok, senhores? Beleza? Muitos beijos, muitos abraços, feliz ano novo aí para vocês, tá? Espero revê-los em breve. Tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí conosco, beleza? Muitos abraços, muitos beijos.